Bem, irmãos, nós estamos aqui na segunda mensagem da carta enviada a Tito, do Novo Testamento. Nós, como igreja, fomos motivados pelo Senhor a estudarmos, a meditarmos na carta enviada a Tito, porque é uma carta que fala especificamente da doutrina e do dever. Essa carta, ela traz instruções preciosas, com preceitos e valores eternos, aplicáveis às nossas vidas. Não é um texto meramente histórico, não é um registro histórico que está na Bíblia e que não nos serve mais, não, muito pelo contrário. Trata-se de um texto que é aplicável às nossas vidas nos dias de hoje. E essa carta, ela vai ser abordada, tem sido abordada aqui na nossa igreja em 4 aspectos. Nós vimos na semana passada apenas o primeiro deles, quando nós estudamos aqui os versículos introdutórios da carta, do verso 1 até o verso de número 4, quando Paulo saúda e introduz essa carta, trazendo valores, preceitos eternos, que são fundamentais para nós entendermos tudo que ele vai ensinar adiante. Então, para eu e você não perdermos o contexto, ao fazermos a leitura desse texto, nós vamos voltar brevemente na introdução, que foi o assunto da semana passada, para nós, então, darmos sequência ao texto bíblico. Mas, então, façamos a leitura do texto. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos ler o capítulo 1 da carta de Tito, do verso 1 até o verso de número 16. Capítulo 1 da carta de Tito. Em reverência ao Senhor, apenas se você não puder, permaneça sentado, mas se você puder, nessa hora fique de pé para nós lermos, fazermos a leitura da palavra do Senhor. O texto está escrito aí. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Verso 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras e ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção às lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados
para qualquer boa obra. Oremos. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, porque o evangelho da nossa salvação está diante de nós e sendo exposto publicamente. Nós pedimos que o Senhor nos dê graça, que o teu Espírito seja o nosso mestre, o nosso professor, aquele que é o nosso tutor, aquele que nos guia na verdade. E o Senhor nos alcance em cada coração aqui presente, ou mesmo aqueles que de alguma forma terão contato com essa mensagem através das redes sociais, de outros instrumentos. Nós pedimos que o Senhor dê graça a quem comunica essa verdade, que eu seja um canal desobstruído para falar daquilo que é o que está no teu coração. E que cada um dos meus irmãos, Senhor, possam receber de bom grado a palavra do Senhor. Que a tua palavra tenha um lugar especial no nosso coração. Que assim como o salmista diz no Salmo de número 119, assim também possamos dizer, todos nós, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que a tua palavra seja guardada como aquilo de mais precioso que nós temos, Deus, em nossos corações, em cada mente, em cada coração aqui presente, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar? Meu nome é Silvio, sou um dos pastores aqui dessa casa. Para você que nos visita, é sempre um enorme prazer recebermos visitantes. Sinta-se à vontade, fique à vontade no nosso meio. Sempre que puder, vai ser muito bom receber cada um de vocês. Fiquem bem à vontade. Ao final dessa reunião, nós temos também a oportunidade de assentarmos à mesa, não apenas a mesa espiritual, que é o alimento que nós recebemos aqui através da palavra, mas também ao final nós temos uma mesa de uma refeição física para o corpo. Lá fora temos um restaurante que nos serve, então vai ser também um prazer poder sentar com os irmãos à mesa, conhecê-los mais, interagirmos mais. Ao final dessa reunião fica aí o nosso convite. Então, se você foi convidado por alguém para o batismo, essa pessoa aí também está convidada a te pagar o almoço hoje. Aí quebrei suas pernas aí, né? Brincadeira, mas fique à vontade, será um prazer recebê-lo no final para almoçarmos juntos ali. Bom, irmãos, o texto aqui, estamos numa série de mensagem cujo título é A Doutrina e o Dever. Na semana passada, nós vimos aqui as bases para aquilo que Paulo queria ensinar. Ele queria tratar com a igreja do Senhor, estabelecida ali em Creta, sobre a doutrina e o dever na igreja, sobre a doutrina e o dever no lar e sobre a doutrina e o dever no mundo, nas relações que nós temos com a sociedade. E para que isso fosse compreendido de uma forma plena, aprofundada, alicerçada, Paulo precisou introduzir essa carta trazendo à memória de Tito valores e fundamentos que são uma cama para a compreensão do resto que ele vai tratar. Então, aquilo que nós vimos na semana passada são fundamentos que nós não podemos esquecer diante daquilo que nós vamos meditar aqui hoje. Hoje a nossa meditação é a partir do verso de número 5 até o verso de número 16, ou seja, o restante do capítulo 1. Mas nós precisamos compreender onde que nós estamos, em qual contexto que nós estamos aqui. Pois bem, Paulo ele escreve essa carta a Tito. Tito nos parece que era um homem muito qualificado, um homem que converteu verdadeiramente ao Evangelho, era um gentio, ele não era de origem judaica, ele não era do meio do povo de Israel, era um gentio, possivelmente de Creta, que Paulo, em uma das suas viagens missionárias, o conheceu e tornou-se o seu pai na fé. O que é a expressão pai na fé? É uma expressão que nós usamos, que a Bíblia usa, para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho por meio da pregação de quem pregou para ele, se torna pai espiritual dessa pessoa. Então, quando nós pregamos o Evangelho para alguém que não conhece a Jesus, que não conhece o Evangelho, e essa pessoa tem, por uma graça especial de Deus, a revelação do Evangelho, e ela entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ela se entrega a esse caminho, ela torna-se, por aquela ocasião, filho de Deus, mas ela é também um filho espiritual daquele que pregou o Evangelho para ela. Então, Tito era alguém que tinha um lugar muito especial no coração
do apóstolo Paulo, porque Tito tinha sido alcançado pelo trabalho missionário de Paulo em uma das suas viagens. Por ocasião que Paulo estava sendo conduzido para a prisão em Roma, ele passou pela cidade, pela ilha de Creta e, muito possivelmente, em outra ocasião também ali esteve estabelecendo igreja, juntamente com esse irmão tão precioso chamado Tito. Tito era um homem qualificado para a obra do Evangelho, mas ele estava em uma cidade que era completamente contrária em seu modo de ser e de viver, era completamente contrária aos valores do Evangelho. Sabe, irmãos, aquela circunstância de nós termos princípios, valores culturais que às vezes impregnam no caráter de toda uma sociedade, e aquilo às vezes podem ser coisas boas, como podem ser coisas ruins. Dou como exemplo no caso do brasileiro, só para relembrar os irmãos. O brasileiro tem uma fama de ser um povo que dá um jeitinho nas coisas, não é verdade? Então, às vezes, nós ficamos até chateados quando as pessoas se referem a nós como o povo que dá o jeitinho, o povo que tem uma malevolência, o povo que dá um jeito de encaixar, que bula regras para conseguir aquilo que precisa. E isso é uma marca tão ruim na vida, no caráter da nossa sociedade, que nós nos envergonhamos disso quando nós temos isso por conduta. Quando o nosso caráter foi transformado pelo Evangelho, e nós sabemos que esse jeitinho brasileiro, apesar de ser algo cultural, que nós não podemos negar na nossa sociedade, é algo que às vezes nos traz vergonha, e até tristeza, e até constrangimentos, quando nós estamos diante de pessoas de outras nações, não é? Que o certo é certo, que o combinado é realizado, não é? E o brasileiro, às vezes, sofre com esse caráter de ter socialmente impregnado na sua sociedade a ideia de que é um povo que dá um jeitinho nas coisas. Pois bem, por que estou dando o exemplo do brasileiro? Porque a igreja para quem Paulo está escrevendo através dessa carta enviada por Tito, era uma igreja que sofria disso, mas num mal talvez muito pior do que o nosso. Porque os cidadãos cretenses tinham a fama de serem pessoas gananciosas, de serem pessoas falsas, de serem pessoas mentirosas. Pessoas que faziam qualquer coisa para obter lucro, para obter vantagem. E mais do que isso, eles se gabavam disso. Já viram aquelas pessoas que fazem o mal, que fazem qualquer coisa para obterem um sucesso às custas do sofrimento das outras pessoas, às custas de passar por cima de valores morais, e ainda quando contam isso, contam como uma grande vantagem? Você conhece alguém assim? Você não, ninguém conhece, né? Que bênção, maravilha. Todo mundo aqui está vivendo no céu, não é? Você não conhece alguém assim, não é? Pois bem, em Creta era um padrão social. As pessoas em Creta relacionavam assim. Imagina o que era um ambiente de negócios em Creta. Imagina o que era um casamento em Creta. Como que um cônjuge confiava no outro, sabendo que estava imerso em uma cultura condicionada, moldada pela mentira, pela falsidade. Essa era a fama do povo de Creta. Tanto era assim, irmãos, que na literatura romana e na literatura grega, o nome Creta se transformou em verbo. Cretizar, na literatura do grego antigo, significa mentir, falsear, não é? Talvez você tenha lembrado aí da expressão que nós temos, cretino, mas a expressão cretino tem uma outra origem. Né? Fui estudar sobre isso. Cretino é do povo ali nos Alpes suíços, italianos, que tinham uma deficiência de iodo na formação, ainda quando na gestação, e eles nasciam fracos fisicamente e desenvolviam um problema mental. Era muito comum ter uma demência, e por isso aquelas pessoas ali, aí vem do francês crente, que significa cristão, e eles também, coincidentemente, eram cristãos, então a expressão cretino, no caso, é relacionada a esses que as pessoas diziam assim, pobres cristãos, né? Porque eram fracos, eram doentes. Apesar de ser muito parecido aqui o termo, a origem é um pouco distinta. Mas quando se fala em Creta, a fama é de falsidade, de mentira, de ganância, pessoas em quem você não pudesse confiar,
pessoas com quem você não deveria negociar. E a ilha de Creta é exatamente uma ilha ali no Mar Egeu que está na rota comercial entre a Europa e o Oriente, muito movimentada e possuía essa má fama. E a igreja chegou ali. Por quê? Porque a igreja chega em todos os lugares. A igreja chega nos lugares onde as pessoas também têm má famas. A igreja chega nos lugares onde as pessoas são falsas, onde as pessoas são mentirosas. Porque o evangelho é a boa notícia de salvação para todo aquele que crê. Por isso, a igreja não é elitizada, a igreja não permaneceu em Jerusalém. A igreja ela foi até os confins da terra e inclusive alcançou pessoas como eu e como você. Imagina se você não fosse alcançado pelo evangelho, o que você estaria fazendo agora? Imagina se você não fosse alcançado pelo evangelho, como seria a sua família? Dá para imaginar? Como que seria o seu trabalho? Como que seriam os seus negócios? Pois bem, irmãos, o evangelho é para todos. E o evangelho chegou em Creta. E quando o evangelho chegou em Creta, havia ali um grande desafio de ensinar valores que eram completamente contrários à cultura prevalecente. E o evangelho sempre é uma contracultura. Se você quer viver piedosamente, você precisa viver de uma forma contrária aos valores que a nossa cultura ensina e prega. E naquela circunstância não era diferente. Por isso, Paulo introduz essa carta dizendo para Tito que ele tinha sido levantado como um servo, como um apóstolo de Jesus Cristo, com a finalidade de levar os eleitos à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Paulo ensina aqui a Tito. Ó Tito, primeiro ponto, entendam que conhecimento e fé não são antagônicos. Que fé não briga com conhecimento. Você pode conhecer e ter muita fé. Quanto mais conhecimento, mais fé. E nós nos lembramos que vimos aqui o Salmo 9, verso 10, que diz que aqueles que conhecem o nome do Senhor são os que confiam nele. Porque quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós confiamos, mais aumenta a nossa fé. O próprio Jesus ensinou no Evangelho que havia pessoas que tinham pequena fé, e em algumas circunstâncias ele admirava-se de pessoas que tinham uma grande fé. Ou seja, a nossa fé ela pode ser trabalhada, ela pode ser aumentada, ela pode ser transformada, ela está em transformação. E Paulo nos ensina isso também através dos irmãos ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 1 a 3, quando ele fala que a fé dos irmãos, ele dá graças a Deus, porque a fé dos irmãos estava crescendo, estava sendo transformado, o amor deles estava crescente. Tal como escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 3. Pois bem, o que o conhecimento da fé e o conhecimento de Deus e a fé promovem em nossas vidas? Promovem uma vida piedosa. Não adianta a gente muito conhecer, não adianta a gente muito confiar, se a gente não é transformado para uma vida piedosa. E a vida piedosa é marcada pelo quê? A pessoa que coloca Deus no centro das suas decisões. Então não adianta eu dizer que amo Jesus, que amo Deus, que amo a palavra de Deus, mas quando eu tenho que decidir sobre os meus conflitos familiares, eu escolho fazer do jeito que eu penso que é certo, mesmo sabendo que a Bíblia diz de outra maneira. Não adianta eu dizer que amo Jesus, se eu, no momento que estou fazendo um negócio, eu resolvo fazer do jeito que eu acho que vai ser mais lucrativo, que vai me gerar melhores resultados e não segundo o que Deus ensina na sua palavra. Aliás, Jesus diz que aquele que me ama, ele obedece aos meus mandamentos. Você quer conhecer a linguagem de amor de Jesus? Como que Jesus entende que você o ama? É se você obedece aos seus mandamentos. Ele não está impressionado com as suas declarações de amor. Ele está focado nos seus atos de obediência. Ele observa os seus atos de obediência. E quando você é obediente, ele já entende que você o ama. Pois bem, Paulo, ao estabelecer isso, ele disse para Tito que era necessário que tivéssemos conhecimento, fé, que nos levasse a uma vida piedosa, porque nós temos a confiança em um Deus que nos prometeu, que nos deu uma esperança eterna. E esse Deus não mente, tal como está escrito aí no verso de número 2.
fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, Paulo está falando para um povo mentiroso e faz questão de usar a expressão de que o Deus que prometeu a eternidade é um Deus que não mente. Se vocês são mentirosos, saibam que o Deus que promete, Ele há de cumprir cada uma de suas promessas. Deus não é mentiroso. Deus não mente. Deus cumpre a sua vontade. E no tempo certo, Ele há de concluir a obra que Ele começou de salvação na minha vida e na sua vida e de todo aquele que for alcançado por essa graça maravilhosa. Essa é a esperança de Paulo. Que as pessoas que tivessem contato com essa carta, que ouvissem que as leituras eram feitas publicamente, a maioria das pessoas não eram alfabetizadas, a maioria das pessoas não liam. Então a carta enviada a Tito possivelmente seria lida para todas as comunidades, para todas as igrejas estabelecidas ali. Mas eu quero fazer uma observação muito importante para você entender que esse texto é para você também. Na sequência, nós vemos Paulo trazendo instruções muito claras para Tito e qualificações específicas para presbíteros e bispos na organização das igrejas presentes ali em Creta. E talvez quando você lê esse texto nas Escrituras Sagradas, você pode pensar assim, essa mensagem é muito boa, mas ela é para o pastor Bruno. Essa mensagem é muito boa, mas ela é para o pastor Silvio. Essa mensagem é muito boa para os pastores, mas não é para mim. Irmãos, entenda que em Cristo Jesus o sacerdócio é universal. Todos somos sacerdotes de Cristo Jesus. O véu do templo foi rasgado do alto a baixo. Todos temos acesso a Deus. Todos somos responsáveis diante de Deus, porque todos temos o privilégio. Todo privilégio traz consigo uma responsabilidade. Então, se você tem o privilégio de acessar a Deus, você também é responsável. Você não é um irresponsável diante de Deus. De modo que as instruções que Paulo traz aqui, quando ele fala da doutrina e do dever aplicado à igreja, ele fala para todos nós. E sabe por quê, irmãos? Quando nós lemos aqui no texto igreja, a gente talvez pense a igreja muito nos termos que a gente conhece hoje, como a igreja institucionalizada, como a igreja que tem um CNPJ, como a igreja que tem um local para se reunir. Pode estar chovendo lá fora, a gente está protegido, a gente está num galpão, tem cadeiras, tem espaço para as crianças, tem salas. E talvez, quando você lê isso nas Escrituras, você pense a igreja nesses termos, mas não era assim. Quando a igreja era estabelecida nessas viagens missionárias de Paulo, quando muito, se conseguia estabelecer a igreja dentro de uma casa, no meio de uma família. Irmãos, eu ouvia um depoimento de uma pessoa que está em um país que tem uma perseguição intensa contra o Evangelho e não tem liberdade de adorar a Deus, e essa pessoa estava num congresso internacional e estava maravilhada em ver os irmãos louvando, um grupo brasileiro conduzindo louvor, adoração, e depois esse homem, esse pastor admirado, chegou para esses brasileiros e disse: como eu fico maravilhado em ver vocês adorando, a liberdade que vocês têm de adorar. E o brasileiro perguntou para eles assim: como é lá, na sua nação? Aí ele disse: olha, lá nós temos que nos reunir como igreja no subsolo. E quando muito nós conseguimos reunir de cada vez 2 casais. Como é que vocês oram? Como é que vocês adoram? Lá nós não podemos cantar como vocês cantam. Como que vocês fazem então para adorar a Deus? Vocês adoram, vocês cantam, vocês celebram cantando? Sim. Como vocês fazem? Nós cantamos um no ouvido do outro. Já imaginou, irmãos? Que experiência é essa? Uma nação que é proibida de adorar a Deus, que não tem a liberdade que nós temos. Os irmãos louvam a Deus como? Um canta no ouvido do outro. Um ministra no ouvido do outro, para que não sejam ouvidos e para que não sejam mortos. Então, entendam, essa liberdade que Deus nos dá, ela é maravilhosa, mas traz para nós também toda uma responsabilidade que esse privilégio nos dá.
Vejam que o texto está falando aqui para uma igreja que era assim, que se reunia em casas. Pequenas igrejas em cada casa. Às vezes a igreja era uma família reunida em volta da sua mesa, que foi alcançada pelo Evangelho, pela pregação de Paulo, que foram alcançados lá em Atos, capítulo 1, no início de Atos, quando tem o Pentecoste, capítulo 1 e 2, lá é citado que havia ali no meio daqueles irmãos pessoas de Creta, que foram alcançados. Depois, curiosamente, você lê o início de Atos, você vai ver. Pessoas que estavam lá em Jerusalém no Pentecoste eram de Cretas, e certamente a igreja nasceu ali a partir desse mover do Espírito Santo e da missão que Paulo estabeleceu. Então, quando nós falamos de igreja aqui, nós estamos falando de estrutura simples. Nós não estamos falando de grandes públicos, de grandes lugares, de grandes ajuntamentos. E por isso, eu e você precisamos entender que cada um desses valores, desses preceitos, dessa palavra, desses princípios são aplicáveis a nossas casas. A igreja estabelecida no seu endereço. A igreja estabelecida no seu CEP. Todos somos igreja. Todos que fomos alcançados por Jesus somos missionários. Somos comissionados a viver o Evangelho de forma integral. É verdade que alguns têm dons específicos, e serão pastores, mestres, enfim, mas todos somos chamados a viver a verdade do Evangelho. E os preceitos, eles falam de como ter uma vida, uma conduta, como linkar aquilo que nós cremos com aquilo que nós vivemos. Isso é muito importante no testemunho da igreja. A igreja prega o Evangelho através desse testemunho. Pois bem, o que o texto diz? A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então veja bem, Paulo está ensinando aqui a todos nós, através da carta enviada a Tito, que a igreja nasce e ela precisa ser organizada. Ela precisa ser estruturada para que ela dê um testemunho público daquilo que é o projeto de Deus, de salvação da humanidade. E John Stott diz algo muito especial. Ele diz que o melhor modo de pôr em ordem e consolidar a vida da igreja é assegurar que se tenha uma supervisão pastoral conscienciosa e bem dotada. O que o texto está nos ensinando? Paulo estava instruindo Tito a crescer em número de pessoas preparadas para ensinarem e para supervisionar a obra de Cristo. Quando nós estamos diante, irmãos, de um cenário em que o falso ensino prevalece, em que aquilo que é errado prevalece, o remédio que Paulo está ensinando para nós é que nós temos que aumentar a nossa atividade em formar pessoas e em estabelecer pessoas que conhecem a verdade, que ensinam a verdade e que ajudem os irmãos a caminhar na verdade. A igreja ela não pode se intimidar com o ambiente hostil à sua volta. Em todos os tempos a igreja sofre com o ambiente à sua volta, mas nós não podemos nos intimidar com isso. E é isso que Paulo está ensinando aqui para Tito. Olha, você precisa pôr em ordem o que ainda falta. Ou seja, o Evangelho não se conclui na nossa vida quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando isso acontece, tudo está começando. A nossa vida precisa ser ordenada. Porque uma vida que não é ordenada, ela não tem o sucesso diante dos preceitos e valores cristãos. Paulo está instruindo Tito a ordenar a vida desses irmãos. E para isso ele precisava de pessoas comprometidas. Que tipo de pessoa comprometida que o texto nos traz? Ele começa dizendo aqui, presbíteros, constitua presbíteros em cada cidade, como eu instruí. E é preciso que o presbítero seja irrepreensível. Primeiro ponto, traz aqui características de alguém que cuida das coisas do Senhor. De alguém que cuida das coisas do Senhor. Primeiro ponto, essa pessoa precisa ser
irrepreensível. Paulo, ele quer estabelecer aqui no texto um contraste entre o que é verdadeiro e o que é falso. E ele está dizendo em linhas gerais que aquilo que é verdadeiro nós devemos designar, nós devemos impulsionar. E aquilo que é falso nós devemos silenciar, para que a igreja e a obra do Evangelho não morra em Creta, em Belo Horizonte, na nossa casa. Há coisas que nós temos que designar, nos empenhar nelas, e há outras que nós precisamos silenciar. E Paulo começa a tratar aqui de características daquilo que é verdadeiro, que se espera de um homem, de uma mulher de Deus. E ele começa aqui no primeiro ponto a falar que eles precisam ser irrepreensíveis em sua vida familiar e no seu casamento. Veja bem o que o texto diz: o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem e de insubmissão. O que o texto está nos ensinando? Primeiro, a palavra irrepreensível, há duas palavras que expressam o que é irrepreensível no grego. Uma é amomos, que significa sem falha, sem defeito. E a outra palavra é anencletos, que significa que não é passível de acusação, que é livre de culpa, que aponta para uma perfeição final. Então percebam, irmãos, se o critério de ser irrepreensível for um critério de que temos que ser perfeitos, nenhum de nós aqui estaríamos qualificados para essa obra. Todos tomaram pau no vestibular, né? Agora Enem, denunciei a minha idade, né? Todos foram reprovados. Então, o caráter irrepreensível não é um caráter de sermos perfeitos, mas é um caráter de alguém que aponta para a perfeição. Você vê que a vida dessa pessoa está direcionada para alcançar o que é perfeito. Você vê que a vida dessa pessoa não pode se trazer sobre ela uma acusação, porque ela não carrega o peso da culpa. É alguém que se arrependeu e que se arrepende quantas vezes for necessário para caminhar num caminho de santidade, de perfeição. Não é alguém pronto, porque não existe esse tipo de gente, irmãos. Se te apresentar um perfeitinho, corra. Aqueles que têm um padrão de espiritualidade que parece perfeito, corra. Aqueles que se apresentem como muito perfeito, tenha cuidado. Porque gente é gente. Apóstolo Paulo tinha suas imperfeições. Tito tinha as suas imperfeições. Mas o termo grego aqui, anencletos, significa alguém que não é possível se impor uma acusação contra essa pessoa. Irrepreensível porque é alguém que não carrega culpa. Irrepreensível porque é alguém cujos atos, cuja vida aponta para uma perfeição que há de se consumar no final de todas as coisas. É um caminho apontando para a verdade e não uma perfeição. E ele traz aqui algo interessante. O lar é o local em que se faz o treinamento para líderes cristãos. Irmãos, não tem lugar melhor para treinar a gente do que o lar, não é mesmo? O seu cônjuge, seus filhos, né? É tudo lixa na sua vida. E você é lixa na vida dele, né? Tem lixa que é número 1, tem lixa que é número 2, tem algumas lixas mais ásperas que arranca pedaço quando passa, não é verdade? E essa é a realidade, é assim mesmo. Deus não prometeu que seria diferente. Todos somos ferramenta na vida do outro. Tem uns que não são nem lixa, que são alicate, que quando fala arranca pedaço. Não é mesmo? Só o Evangelho para nos moldar, para nos transformar. Mas de fato, por que o casamento pertence ao nosso tempo? É porque nós temos que ser aperfeiçoados. Nós somos tratados em família para sermos nobres, para vivermos essa eternidade de nobreza que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, é em casa que eu dou testemunho do que eu sou. Quer saber acerca de mim? Você vai perguntar para minha esposa, para os meus filhos. Sabe, irmãos, o texto está dizendo aqui, olha, que a irrepreensibilidade aqui se dá em um dos caráteres. Tem uma lista também em 1 Timóteo aqui, é uma lista muito parecida. Ele diz assim, marido de uma só mulher.
Naquela circunstância era comum um homem aceitar na ilha de Creta, possivelmente, uma vida de poligamia. O Evangelho rejeita isso. Naquela circunstância, no meio daquele povo que era mentiroso, era muito possível que algumas pessoas não tivessem levando a sério o compromisso do casamento. O Evangelho não aceita isso. O homem e a mulher devem ser prometidos um para o outro, marido de uma só mulher, compromissado com esse valor do cristianismo. É tão interessante que isso vai sendo relativizado, e esse é um quesito que a palavra de Deus traz de uma forma muito clara. O texto também diz que eles não sejam acusados de libertinagem, que tenham filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. E aí você deve pensar assim, poxa, o que eu tenho a ver com o que os meus filhos fazem? Ora, irmãos, se os seus filhos estão sob a sua tutela, você tem responsabilidade de educá-los no caminho. Você não pode ser um pai irresponsável. Agora, o contexto é de que no Império Romano, o que vigorava? Vigorava o pátrio poder. O pai tinha o poder sobre a vida de um filho, mesmo quando o filho fosse adulto. Era um poder ilimitado. Então, os filhos obedeciam os pais, inclusive na maioridade. A preocupação aqui de Paulo é que o Evangelho não fosse difamado pelas condutas das famílias. Mas isso quer dizer, irmãos, que você ensinou seu filho o caminho, você o colocou no caminho enquanto andava, ensinava, e ele cresceu, e ele faz escolhas completamente diferentes daquilo que você ensinou, ele é responsável pelas escolhas dele. Você fez o seu trabalho. Você assumiu a sua responsabilidade como pai. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos nos conformar com pais que são relapsos, pais que não corrigem os filhos no caminho. Irmãos, se você é crente e o seu filho, ensinado no caminho, quer viver de uma outra forma, agora que ele é adolescente, adulto, tudo bem, ele vai sofrer as consequências das escolhas dele, mas você não pode participar disso. Você não pode colocar camisinha na carteira do seu filho quando ele sai, ou na bolsa da sua filha. Você é crente. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você não pode participar dessas obras, ainda que ele escolha ter uma vida promíscua. Você não pode fazer parte disso. Você não pode aprovar isso. Se você é comprometido com o Evangelho, ainda que seu filho adulto não seja, dentro da sua casa é você quem estabelece as regras. Você não põe lá uma cama de casal para ele dormir com a namorada dele, porque você sabe que isso é contrário aos valores do Evangelho. Você não pode coadunar com isso. Entende, irmãos? Há um nível de responsabilidade que, quando nós olhamos para o cenário, os pais parecem relapsos, entregues, como se não tivesse mais o que fazer. E quando nós temos essa atitude, nós estamos comunicando a eles que concordamos com as más obras que eles praticam. Você ama o seu filho, você cuida do seu filho, mas você não pode coadunar com aquilo que vai contra o que o Evangelho nos ensina. Pais, sejam responsáveis, sejam homens de uma só mulher, tenham filhos criados no caminho, seja um exemplo para o seu filho, e não permita dentro da sua casa nenhuma obra das trevas. Você é a autoridade espiritual dentro do seu lar. O texto nos ensina que, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. E aí, o bispo aqui era aquele que supervisionava as igrejas estabelecidas. E qual que é o sentido aqui de irrepreensibilidade na vida do bispo? Aqui o texto, na NVI, traz 2 pontos e começa a dizer várias características aqui que tratam de caráter e de conduta, do verso 7 ao verso 8. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro,
desonesto. Percebam, irmãos, que em apenas 2 versículos, Paulo está tratando de um universo que alcança a nossa vida e que faz a gente desviar do caminho. Percebam que quando Paulo diz o que é a irrepreensibilidade de alguém que vive para Deus ou comprometido com Deus, ele diz, olha, você não pode ser orgulhoso. A marca de alguém que serve a Deus é que essa pessoa é humilde, ela é simples, porque o próprio Jesus assim o é. Nós não temos autorização de nos gabar de nada, de termos orgulho de nada. Quem somos nós? Não há espaço para um líder religioso, para alguém que supervisiona, para alguém que cuida da vida de outras pessoas, para um pai de família comprometido, ser uma pessoa orgulhosa. O orgulho vai de encontro, e quando eu digo de encontro, é ir contra os valores do Evangelho. Não há espaço para orgulho, para aquele que foi alcançado por aquele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de homem. E como homem foi até a cruz do Calvário, acusado por pecados que não cometeu. E morreu por mim e por você. Quer exemplo maior de humildade do que esse? O de Jesus Cristo. Não há em nós nenhuma razão para nos gabarmos de nada, para nos orgulharmos de nada. Ele diz, não seja briguento. Irmãos, é tão interessante, nós vemos crentes que às vezes soltam algumas assim, olha, eu dou um boi para não entrar na briga, dou uma boiada para não sair. Quem já ouviu alguém falar assim? Vai converter, irmão. Você dá um boi, dá uma boiada, dá tudo para não entrar numa briga. Se tiver numa briga, você faz tudo para sair. Tem crentes que são irreconhecíveis quando você põe ele dentro de uma quadra ou de um campo de futebol. Tem crentes que são irreconhecíveis se eles estão no trânsito. Experimenta, às vezes, ver uns irmãos e dar uma buzinadinha, aproximar dele. Você vai ver como é que fica esquentadinho, né? Converta o seu coração. Nós somos chamados para viver acima disso. Nós não somos um povo briguento, nós não somos violentos. O Evangelho nos chama a viver de uma outra forma, nem ávido por lucro desonesto. Gente, quantas pessoas estão estragando as suas famílias por avidez, por lucro? E o caráter desonesto aqui, às vezes, não é só em desonestidade no ato de fazer negócio, mas quando eu tenho negócios que suplantam a minha vida familiar, eu estou sendo no mínimo desonesto com a minha família. Tudo tem equilíbrio, uma forma de viver. Nós não podemos nos entregar a isso, irmãos. A característica é essa. Não pode ser orgulhoso, não pode ser briguento, não pode ser apegado ao vinho. Apegado ao vinho, irmãos, nós vivemos em uma cultura terrivelmente afetada por causa do alcoolismo. E tem irmãos aqui que acham que são europeus, né? Que eles acham justificativa em igrejas alemãs, né? Dos lugares frios, onde as pessoas têm hábito de beber, né? Um vinho, às vezes moderadamente, não é? Como deve ser, como o Evangelho nos instrui. Mas Paulo está trazendo uma instrução aqui muito clara. Não pode ser apegado ao vinho. Irmãos, é claro que o Evangelho não diz que nós não podemos beber. Não há essa instrução no Evangelho. Mas o Evangelho diz que nós não podemos nos embriagar com o vinho, que isso traz contenda. Eu não conheço nenhum ébrio que não tenha dado o primeiro gole. Por isso eu prefiro não dar o primeiro gole. E se você tem um histórico de viver percalços, dificuldades no passado porque você bebia, se você der o primeiro gole, você vai voltar a beber, meu irmão. Corra disso. Não faça isso para mostrar bonito para ninguém. Não faça isso para ser socialmente aceito. Paulo está trazendo uma instrução muito clara, olha, não seja apegado ao vinho. O vinho, simbolicamente, aqui está falando de qualquer tipo de bebida. Nós já vimos tantos irmãos que caminhavam bem, queridos, no casamento, e começaram a flexibilizar. Ah, eu estou de férias, é uma caipirinha só. Daí a pouco a geladeira de casa estava cheia de garrafa de vinho.
E o que aconteceu com o casamento? Foi embora. Porque a bebida traz esse entorpecimento, irmãos. Tudo aquilo que nos entorpece, ou que tem o potencial de nos tirar do caminho, tem que ser eliminado da nossa vida. Glória a Deus por isso, amém? Não se entregue a isso, e mais, os seus filhos estão vendo o que você está fazendo. Você acha que ele vai reproduzir outro comportamento? Óbvio que não. É diante de Deus que você responde por isso. O texto diz, ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Domínio próprio coroa aqui o final dessa lista. Assim como lá em Gálatas, quando se traz o fruto do Espírito, também está ali escrito o domínio próprio. Então, a nossa vida tem que ser marcada por esse sentido de sensatez, irmãos. De domínio próprio. Não pode ser entregue à dissolução. Temos que ser hospitaleiros. Aqueles que são alcançados pelo Evangelho, eles têm amigos, eles recebem as pessoas. Eles não se apegam àquilo que é entorpecedor, mas eles se entregam àquilo que é uma vida sensata, justa, equilibrada. Sabe, irmãos, isso é tão importante porque a palavra de Deus diz que viver dessa maneira, ele diz assim, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e a refutar os que se opõem a ela. Então percebam, nós só conseguimos ter um ensino que refuta aquilo que é falso e que nos encoraja quando esse ensino é lastreado pelo quê? Apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada. Ou seja, apenas quando nós nos apegamos à doutrina dos apóstolos, quando nós somos perseverantes naquilo que nós recebemos dos apóstolos, daquilo que nós recebemos do Evangelho. Não é ensinado à nossa cabeça. Todas as vezes que houver um conflito entre o que nós pensamos e a forma como a Bíblia determina, é a forma como a Bíblia determina que deve prevalecer, e não como pensamos. O ideal é que o nosso pensamento passe a ser como Deus pensa. Nós sustentamos essa verdade, irmãos, porque assim a gente vai ser capaz de admoestar, de encorajar uns aos outros, e assim a gente vai ter o lastro para refutar aquilo que é falso. Só aquele que conhece a verdade é que tem a capacidade de refutar a mentira. Então percebam, agora a gente passa por uma parte do texto aqui que traz um contraste. Ora, se nós devemos designar as pessoas que têm tais características para supervisionar o povo de Deus, para ensinar o povo de Deus, nós temos que silenciar aqueles que têm a característica do falso, que faz afastar o povo de Deus, que faz desanimar o povo de Deus, que faz o povo de Deus viver no engano. E agora é importante nós pensarmos uma coisa, o falso, ele só tem o potencial de nos enganar se ele parecer verdadeiro, não é mesmo? O falso, ele nunca se apresenta a nós como totalmente falso. Ele tem cara de verdade, ele tem cheiro de verdade, ele tem jeito de verdade, mas é falso. Então, para conhecer e discernir o falso do verdadeiro, a gente precisa conhecer a verdade e fazer um contraste com o falso. É o que Paulo está fazendo aqui com Tito. Paulo disse para Tito o que era um obreiro verdadeiro, quais são as características dele, e agora ele vai falar daquilo que é falso, daquilo que deve ser rejeitado, daquilo que deve ser silenciado no meio deles. É exatamente isso que ele fala. E veja, a partir do verso 10 ele diz assim, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Então percebam, primeiro no verso 10, ele vai identificar a identidade daqueles que são falsos. Ele vai traçar a identidade daqueles que são falsos. Os falsos, eles são naturalmente insubordinados.
Eles não se submetem à mensagem fiel. Mas essa insubordinação, às vezes, ela é discreta. E Paulo está dizendo aqui, principalmente esses da circuncisão. Por quê? Os da circuncisão estavam lá no meio deles e diziam assim, olha, que bom que vocês converteram, que bom que vocês foram alcançados por Jesus. Jesus é maravilhoso, Ele morreu por nós, morreu por vocês, maravilhoso. Mas para vocês serem salvos, não é suficiente apenas a obra da cruz. Para vocês serem salvos, vocês têm que seguir os preceitos judaicos. Vocês têm que seguir as leis cerimoniais judaicas. Vocês têm que comer determinados alimentos. Vocês têm que ter determinadas condutas. Senão, a obra da cruz não vai ser suficiente para vocês. Irmãos, qualquer coisa que faça acréscimo à obra que Jesus fez, deve ser rejeitada. Então percebam que o falso, ele se apresenta como insubordinado, mas essa insubordinação ela não é muito transparente. Ela não é muito clara no primeiro momento, que parece até uma coisa boa. Porque, em parte, a pessoa concorda com aquilo que nós concordamos. Mas, em parte, ela coloca sobre nós um jugo que nós não precisamos carregar. A obra da cruz, a obra do Calvário, ela anulou leis cerimoniais que eram aplicáveis apenas aos judeus. E o que esse povo estava fazendo era obrigando os gentios a se circuncidar, porque senão eles não seriam aceitos por Deus. Obrigando os gentios a terem hábitos alimentares dos judeus, senão eles não seriam aceitos por Deus. Obrigando os gentios a terem hábitos sexuais de alguns grupos, ascetas. Os ascetas eram aqueles que tinham restrições com alimentos, restrições e proliferação da ideia do celibato. Eles, às vezes, consagravam a vida para serem santos. Eles rejeitavam o casamento, ou se eram casados, rejeitavam a vida comum do lar, rejeitavam a esposa, deixavam de ter relação sexual. Irmãos, segundo o Evangelho, a relação sexual dentro de um casamento, nos moldes que são aprovados por Deus, ela é necessária. Ela não pode ser rejeitada. Ela não pode ser negligenciada. Ela unge o casamento. E o que os ascetas faziam? Eles levavam para eles as ideias assim, olha, vocês têm que se separar, né, se consagrar, não tem relação com a sua esposa. Aí os casamentos começaram a degringolar. Os casamentos começaram a ser destruídos. As famílias inteiras estavam sendo destruídas por causa dessas ideias, que pareciam boas a princípio, mas eram falsas. É o que Paulo está dizendo. E olha como que Paulo é enfático nisso, porque às vezes a gente fica passando panos em muitas coisas, né? E Paulo é muito direto na linguagem dele. Ele fala assim, olha, verso 11, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras. Então percebam, se homens de Deus nós precisamos designar, aprová-los, impulsioná-los, aqueles que são falsos nós precisamos silenciá-los. Agora, como que esse trabalho é difícil em tempos em que as pessoas escolhem quem é homem de Deus na vida dela através das redes sociais? Em tempos em que as pessoas não se vinculam ao pastoreio da igreja local. Elas dão mais valor às pessoas que não conhecem nada da vida delas, que não suportarão as dificuldades que elas passarão, porque elas admiraram o discurso, porque elas acham legal o jeito que a pessoa trata o assunto, mas são pessoas que não são verdadeiramente comprometidas. Como é que você silencia tantos pregadores que pregam que você é a menina dos olhos de Jesus e que por causa disso você não pode sofrer, por causa disso Jesus vai providenciar tudo que você precisa, e aí quando você enfrenta sofrimento você acha que Jesus não está te abençoando, que tem alguma coisa errada com a sua igreja, com a sua teologia, enfim, como que a gente silencia isso? Sabe, irmãos, o texto está falando disso. Paulo está dizendo que esses nós precisamos silenciá-los, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Havia muitos pregadores itinerantes que chegavam nos lugares e exploravam a vida das pessoas, a boa-fé das pessoas, enganavam as pessoas, assim como hoje. Quando você fica seguindo pessoas que não pregam o verdadeiro evangelho, só de você segui-los e assistir a mensagem dele, eles estão ganhando fortunas através das redes sociais. Quando você curte, então, mais ainda. Quando você encaminha isso para alguém, mais ainda. E às vezes a gente fica estarrecido
com coisas bacanas que acontecem dentro da igreja local que a gente tem que ficar implorando para os irmãos compartilharem. É interessante isso, não é? Eles são movidos por ganância, o texto está dizendo. Eles são insubordinados e eles são enganadores. Eles conduzem as pessoas ao erro, eles têm uma obsessão por lendas judaicas, por mitos, por genealogias intermináveis. Essa é a identidade deles. Eles são insubordinados e eles são enganadores. Para eles a Bíblia não é suficiente. Eles sempre ensinam a Bíblia e mais alguma coisa. Senão não está certo. Precisa completar a obra de Jesus. E eles são também enganadores. E tem outro aspecto, a influência deles. Por eles serem influentes, eles precisam ser silenciados. É o conselho que Paulo dá aqui no verso 11. Outro aspecto, verso 12 a 14, fala do caráter deles. Olha só o que está escrito no verso 12 a 14. Verso 12. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Olha, irmãos, o que Paulo está citando aqui é um poema, é um texto de Parmênides. Parmênides, possivelmente, foi um profeta no meio dos cretenses, 600 anos antes de Cristo, e ele também era tido como um profeta e um milagreiro. E ele mesmo fala do seu povo essas palavras. Você vê que esse texto está entre parênteses aí na sua Bíblia, né? Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Essa era a pecha que o próprio profeta falou acerca do seu povo, porque eles eram assim, como nós dissemos no início. E Paulo diz: tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. O que enfrenta essa falsidade? O que enfrenta essa conduta maligna deles, né? Eles eram conhecidos como feras malignas. Tinha até um ditado que alguns escreveram sobre Creta, que lá não tinha feras na ilha de Creta, mas que seus próprios moradores eram feras malignas. Porque por ser uma ilha, né, você tem uma contenção, uma barreira natural. Tem ilhas que não têm feras, não é? Por ser uma ilha, não é? Geograficamente, né? Impede alguns tipos de fauna, né? No local. E eles diziam, inclusive isso, né? Não tem fera aí, mas o próprio povo é a fera de vocês, não é? Então, veja bem, esse era um testemunho público daquele povo. E Paulo diz: repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Então, esses homens, eles gostavam de quê? De lendas judaicas. Eles vinham e traziam lendas judaicas para o povo, eles traziam intermináveis genealogias. E o que os judeus faziam, gente? Eles davam mais valor, em algumas circunstâncias, às interpretações da Bíblia do que ao próprio texto da Bíblia. Isso é um costume judaico, não é? Eles interpretavam a palavra de Deus a partir da jurisprudência que eles mesmos criavam, a partir dos raciocínios humanos que eles tinham sobre o texto bíblico. E ensinavam isso para as pessoas como uma absoluta verdade. Então, veja bem, apenas para ilustrar um raciocínio jurisprudencial de um israelita. Né? Deus fala para ele assim: olha, você não pode, você deve amar o seu próximo. Deus falou: ame o seu próximo. Aí, para fazer jurisprudência, o que ele faz? Ele pergunta: quem é o meu próximo? Aí ele mesmo chega à conclusão: bom, o meu próximo é quem é de Israel. E logo em seguida ele vai mais além e diz assim: se não é de Israel, não é meu próximo, portanto posso matá-lo, não preciso amá-lo. Entende? Isso é uma jurisprudência, isso é uma interpretação da lei. Mas Deus não disse para ele matar, mas ele fez uma interpretação. Então, as interpretações que os judeus faziam, elas sempre tendiam a fazer as permissões serem mais permissivas, não é? E as restrições serem mais restritivas, conforme o gosto. Não é? Se eu queria encaixar a minha vida, que sou uma autoridade, em uma situação que eu preciso divorciar,
aí eu interpretava o divórcio de uma forma mais extensiva, mais elástica, mais complacente. Isso era interpretação, isso era jurisprudência. Se eu queria restringir algum comportamento, eu era mais exigente, mais restritivo. É o mesmo que acontece nos dias de hoje, você assiste isso no nosso judiciário, aqui no Brasil hoje. Não é? Você vê no Brasil um judiciário operante, por quê? Porque parece que a interpretação que os juízes têm da lei estão acima do que a lei determina. Era o que acontecia. Esse povo, eles davam mais valor aos costumes do que aquilo que era a lei de Deus na vida do povo. E começavam a ensinar, a proliferar isso no meio do povo. E gerava essa ideia falsa, um ensino falso que Paulo pediu para que fossem repreendidos. E para encerrar, o texto diz assim, olha, para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Do que ele está falando aqui, irmãos? Ele está fazendo uma referência, porque havia no meio deles ali um forte ensino baseado naquilo que vinha desde a comunidade dos essênios, que eram os ascetas. O que eram os ascetas? Eles acreditavam que para servir a Deus eles precisavam se abster de muitos tipos de alimentos, se abster de práticas sexuais, não é? Então eles se privavam de muitas coisas que eram boas dádivas de Deus para os homens. Coisas que Deus aprovava e eles se privavam achando que isso levaria a uma vida santa, a uma vida separada. Então, o que a Bíblia está ensinando aqui? Que nós não podemos recusar as boas dádivas de Deus como se elas fossem ofensivas, e nós não podemos restringir o nosso comportamento como se apenas fôssemos aceitos por Deus se comêssemos uma coisa ou deixássemos de comer outra, ou tivéssemos um comportamento tal na vida familiar, na vida sexual. Não. Era tudo mandamento de homem. Era tudo interpretação humana, que não provinha da palavra de Deus. E o que Paulo está fazendo aqui é ensinando a eles que em Cristo, para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque eles viam tudo como impuro. Porque a impureza estava no coração deles, porque eles eram descrentes. Mas isso aqui também não é uma licença para dizer que eu posso fazer todas as coisas, que tudo está puro e está resolvido. Não. Isso aqui é uma aplicação bem específica para a influência que os cretenses estavam sofrendo desse pensamento asceta. Sabe? O ascetismo ensinava exatamente isso. De muitas cerimônias, de muitas privações em alimentos e inclusive na vida sexual. Eles pregavam muito o celibato, não é? Como se você apenas pudesse ser santo se você não tivesse, se você tivesse uma vida celibatária, não é? E isso não é aquilo que o Evangelho nos ensina. O casamento, a relação sexual é uma boa dádiva de Deus. Os alimentos são boas dádivas de Deus. Nós podemos fazer bom uso disso e devemos, inclusive, não é? Então percebam, para encerrar, o texto diz assim, olha, de fato, tanto a mente e a consciência deles estão corrompidas. Verso 16, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boas obras. Vejam, Paulo está dizendo que os atos deles negavam as afirmações deles. Isso é o pior testemunho que a igreja pode dar. Quando nós não entendemos que não podemos afirmar aquilo que negamos, nem negar aquilo que afirmamos. Ou seja, a nossa afirmação e a nossa conduta tem que ser coincidente, tem que ser coerente. De modo que, irmãos, que nós, para encerrarmos esse texto, nós precisamos entender que 3 perguntas formam um teste final para nós entendermos se temos uma boa relação com Deus, se temos uma verdadeira ou uma falsa religião. A primeira delas, nós temos que perguntar, a sua origem é divina ou é humana? É uma revelação de Deus ou é uma mera tradição humana? Se a resposta for, é uma tradição humana, então
não é aquilo que vem de Deus, porque o que vem de Deus é uma revelação divina. A segunda pergunta, a essência daquilo que é a verdadeira religião para nós, ela é interior ou ela é exterior? Ela é espiritual ou ela é ritual? Eu faço isso para as pessoas verem que eu estou fazendo, ou é verdadeiramente uma obra que alcança o interior da minha vida, o meu coração, o centro da minha vida? O que é a essência do que eu estou fazendo? E a terceira e última pergunta é sobre os seus efeitos. Os seus efeitos, os efeitos dessa verdadeira religião, eles são para uma vida transformada ou para uma crença formal? Tem tantas coisas que a gente faz, que é apenas para refletir uma crença formal, mas não uma vida verdadeiramente transformada. De modo que a verdadeira religião, ela é divina em sua origem, ela não é humana. Ela é espiritual em sua essência, ela não é ritual. E ela é moral em seus efeitos, ela não é formal, mas ela produz efeitos morais. Nós não somos moralistas, mas se somos afetados pelo Evangelho, vivemos uma vida moral. Amém?